Corinthians surpreendeu e anunciou pacotão de 8 reforços nessa primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Entenda o porquê, mesmo se o meia atacante inglês Jess Lingard estivesse em plenas condições físicas, ele ainda não poderia fazer a sua estreia com a camisa do Timão. E finalmente, o atacante Caio César deverá voltar a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Caio César. Finalmente, ele deverá voltar a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior após mais de um mês tratando de uma lesão na coxa direita. O Caio César chegou ao Corinthians no final do mês de janeiro e já no dia 1º de fevereiro fez a sua estreia com a camisa do Timão, na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Jogou pouco mais de 25 minutos, deu assistência para o gol do título, depois esteve em campo na vitória do Timão por 3-0 sobre o Capivariano, mas naquela partida ele jogou apenas 10 minutos. Caiu sentindo a coxa, deixou a partida e no outro dia tivemos a confirmação, uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. E desde então, o Caio César vem tratando. Ele já avançou na sua recuperação há algumas semanas, mas o departamento médico, fisioterapeutas do Corinthians, claro, em acordo com a comissão técnica, decidiram manter uma cautela em relação ao jogador, pelo fato dele ter chegado rapidamente, jogado e não ter ficado nem 45 minutos em campo e já ter sofrido essa lesão. Então, uma cautela e uma preparação para a recuperação do jogador foram preparados e deu tudo certo. Caio César já vem há alguns dias trabalhando plenamente com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava e finalmente no jogo de quarta-feira contra a equipe do Coritiba na Neoquímica Arena, o Caio César deverá voltar a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior, um jogador que acaba levando muita versatilidade para dentro de campo. A minha opinião quanto ao Caio César finalmente deverá voltar a ficar à disposição do Dorival é a seguinte: excelente notícia. Estamos falando de um jogador que foi muito pedido pelo treinador Dorival Júnior. Na verdade, o Corinthians tentou contratar o Caio César na segunda janela de transferência da temporada passada. Aí veio o transfer ban e tudo mais, aí as coisas não aconteceram. Mas nesse início de 2026 tudo deu certo. O Corinthians emprestou o jogador junto ao Al Hilal da Arábia Saudita e o Caio César é aquele atacante de velocidade, aquele atacante de drible que o Dorival tanto vem pedindo. E, infelizmente, o jogador chegou e acabou se machucando logo nos primeiros minutos dele em campo. Então, aí a diretoria acabou optando, aliás, o departamento médico com a comissão técnica optaram em fazer um tratamento de uma forma que não houvesse nenhum risco do jogador se machucar novamente, e agora finalmente ele está 100% recuperado. Tomara que o Caio César realmente volte na quarta-feira e que ele consiga ser esse jogador importante que não somente o Dorival e sua comissão técnica, e claro, nós torcedores queremos que ele seja. Eu particularmente torço para que ele dê muito certo com a camisa do nosso timão. E agora vamos falar sobre o principal reforço do Timão nessa primeira janela de transferências, o atacante inglês Jess Lingard. Eu vou explicar a vocês porque mesmo se ele tivesse 100% fisicamente, ele ainda não poderia fazer a sua estreia com a camisa do Timão. Na última sexta-feira, dia 6 de março, o Corinthians deu show no anúncio da contratação do meio atacante inglês Jess Lingard, logo pela manhã na sexta-feira, um vídeo nas redes sociais do clube, um vídeo que sinceramente ao meu ponto de vista ficou sensacional,
com a participação das crianças e tudo mais, o Jazz na Neoquímica Arena, nós já tínhamos uma noção porque na última terça-feira, dia 2, vazaram alguns detalhes dessa apresentação, desse anúncio, aliás, do meia atacante inglês. Então, o Jess Lingard anunciado, confirmado, tudo certinho, esteve no Memorial do Parque São Jorge, que eu falei para vocês, extraordinário, tem que fazer isso mesmo, todos os jogadores recém-chegados deveriam ir. E tem uma questão importante sobre o Lingard. Ele vai passar um período para ter a sua recuperação física, 3 meses sem jogar. Mas tem um detalhe importante, mesmo ele sendo anunciado, ele já ter sido confirmado como reforço, mesmo se ele tivesse 100% fisicamente, ele ainda não poderia jogar. E sabem por quê? Porque ele ainda não saiu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Ainda faltam questões burocráticas, principalmente o visto de trabalho do jogador. Pelas informações que chegam, a diretoria do Corinthians quer resolver essa questão da documentação do Lingard ainda essa semana, para aí sim já começar a pensar na estreia do jogador, claro, com a liberação dos preparadores físicos e tudo mais. Então, Corinthians quer trabalhar o quanto antes para que o jogador tenha toda a sua documentação e esteja liberado, para que aí sim se faça um planejamento, claro, entre os fisioterapeutas, preparadores físicos, Dorival Júnior, comissão técnica, para quando finalmente o jogador deverá entrar em campo. E um detalhe importante, o Lingard quer jogar o quanto antes. A minha opinião quanto ao Lingard ainda não poder entrar em campo é a seguinte. Bom, primeiramente, o jogador ainda não está 100% fisicamente. Há quem diga que o Lingard vai ficar um bom tempo se preparando pelas questões físicas, para não se ter riscos. Exemplo, o Zaccaria Labiat, ele chegou ao Corinthians no dia 8 de fevereiro. E agora somente que temos expectativas que ele poderá jogar, que deverá ser no próximo compromisso contra o Coritiba. Pelo menos à disposição do Dorival, acredita-se que ele estará. O Lingard não joga desde o ano passado. Então, existe uma preocupação muito grande com o jogador. Só que tem detalhe, ele tem pressa para jogar, ele quer jogar o quanto antes, está totalmente empolgado. Então, claro que a opinião do atleta conta muito. Uma questão interessante no anúncio do Lingard é que ele foi anunciado sem sair no bid e esse fato não acontecia há muito tempo no Corinthians. O Corinthians estava adotando uma precaução muito grande e não estava anunciando nenhum jogador sem sair no bid. Mas também teve aquele detalhe, na quinta-feira, dia 5, um dia antes do anúncio dele, ele esteve em campo e fazendo alguns trabalhos com bola e foi um treino aberto para jornalistas e ali ele acabou sendo flagrado a quem acredite que de repente, por causa desse detalhe, o Corinthians acabou anunciando o jogador. Enfim, vamos aguardar todas as documentações, tudo está regularizado, ele finalmente sai no bid e claro, e aí a expectativa para a estreia dele vai aumentar ainda mais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre essa primeira janela de transferências do Timão de 2026. O Corinthians surpreendeu e anunciou o pacotão de 8 reforços. Eu vou contar e explicar, vou detalhar tudo certinho para vocês. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro fechou no último dia 13 de março. Não está mais sendo possível contratar jogadores. Eu estou falando de jogadores, por exemplo, de fora do país. Um detalhe importante, vale destacar que nós temos uma janela chamada de janela adicional que a CBF acabou implantando para que seja possível contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Essa janela, então, ela começou depois do fechamento da janela principal, mais precisamente essa janela será de 4 a 27 de março. Então, jogadores de estaduais o Corinthians pode contratar e tem alguns atletas que o Timão está de olho, jogadores da Portuguesa, Novo Horizontino e tudo mais, enfim. O Corinthians está tentando aí trazer pelo menos mais 2 ou 3 reforços, mas a janela principal fechou e o Corinthians anunciou a última contratação na última sexta-feira. O meio atacante inglês Jess Lingard,
jogador que chegou, ao meu ponto de vista, como principal contratação do futebol brasileiro. Além do Lingard, o Corinthians anunciou outros 7 reforços. Vamos lá, estamos aqui, ó. Primeiramente, o Gabriel Paulista, zagueiro, primeiro reforço. Depois, o Corinthians anunciou a contratação do Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César, Angileri, Alan, Zacaria Labiá e, claro, o meia atacante inglês Jess Lingard. Então, totalizando 7 reforços e uma renovação, Fabrício Angileri, mas também tratamos como reforço, porque ele não iniciou o ano, voltou somente quase na metade do mês de fevereiro. Um Corinthians que conseguiu 8 reforços, 8 jogadores, 8 contratações e, claro, o treinador Dorival Júnior ainda quer mais. Essa primeira janela do Corinthians é tratada como surpreendente, uma equipe que não tem dinheiro, não tem credibilidade no mercado. O Corinthians conseguiu trazer, através do Marcelo Paz, jogadores como, por exemplo, Caio César, Labiá, o Lingard, que chamou muita atenção, o zagueiro Gabriel Paulista, enfim, uma janela considerada surpreendente pelas peças importantes que o Timão conseguiu contratar nessa primeira janela. A minha opinião, quanto a esse pacotão de 8 reforços que o Corinthians conseguiu confirmar, é a seguinte: surpreende. Eu falo para vocês que surpreende porque o Corinthians conseguiu contratar grandes jogadores, sem dinheiro, sem credibilidade no mercado. Marcelo Paz conseguiu ir bem, muito bem nessa parte, pelo menos do meu ponto de vista. Capitão, o Corinthians está 100% para brigar por tudo? Não. Para mim não, mas já podemos aí ter esperanças. E claro, se chegarem pelo menos mais 2 ou 3 reforços, como está nos planos, aí claro que as coisas vão melhorar e muito. Absolutamente também vai depender dos jogadores que chegarem. Mas falando dos que já chegaram e a primeira janela, a principal estar fechada, analisando os nomes, temos jogadores, por exemplo, que chegaram e se tornaram titulares e jogadores que são a primeira opção, as primeiras, aliás, opções do Dorival. Vamos lá, vamos analisar para vocês verem. Gabriel Paulista, titular. Pedro Milans, primeira opção. Caio César, uma opção diferente para questões táticas para o ataque. O Alan, brigando pela titularidade. Matheus Pereira, chegou como titular, acabou se machucando. O Labiá, vai brigar também. O Angileri, quando precisar de 3 zagueiros, o Dorival vai usá-lo, e é um lateral esquerdo. E o Jess Lingard, que na minha visão, vai ser titular. Então, estamos falando de uma janela, ao meu ponto de vista, satisfatória. Por isso que eu falo para vocês que esse pacotão de reforços do Corinthians surpreendeu. Claro, eu continuo afirmando, precisamos de ainda mais. Temos Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ainda pela frente. E claro que quanto mais jogadores, o próprio Dorival fala que por enquanto só chegaram reposições dos que saíram. Mas, absolutamente, se analisarmos as tamanhas dificuldades que o Corinthians tem para contratar, e claro, não ter dinheiro é o diferencial. Você ter dinheiro para contratar é o diferencial. E o Corinthians, sem dinheiro, conseguiu, por exemplo, reforços como o Zacaria Labiá e o Jess Lingard, considerado um astro do futebol inglês. Enfim, ao meu ponto de vista, satisfatório, e eu acredito que o Corinthians vai brigar por grandes coisas nessa temporada. Mas volto a dizer, se conseguir mais reforços, absolutamente que será, claro que muito melhor. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da grande expectativa de finalmente o atacante Caio César voltar a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior. E o Timão anunciando o Lingard sem ainda sair no bid. O que vocês pensam em relação a isso? E o pacotão de reforços, as 8 contratações do Timão nessa primeira janela de transferência. O que vocês acham? Consideram que
o Marcelo Paes, por exemplo, surpreendeu? Vocês acham que com esses reforços o elenco do Corinthians ficou fortalecido? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!